Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é dia 12 de dezembro de 2021, domingo, aqui, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bem, irmãos, na mensagem de hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre obediência. E para isso eu convido vocês, se vocês puderem, tiverem condições, de abrir a Bíblia de vocês aí na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao versículo 8. Está escrito assim: deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, irmãos, o capítulo 2 de 1 Pedro começa tratando antes de tudo de abandonar. Quem conservar coisas ruins dificilmente terá em si o desejo de crescer espiritualmente. Já se for o contrário, o desejo pela palavra de Deus aumentará naquele que se empenhar em abandonar o mal. Assim como uma criança pequena deseja se alimentar e procura o alimento, assim será também com um filho de Deus recém-nascido. O termo leite, que no grego é gala, se refere aqui à genuína palavra de Deus, que nos oferece todas as bases para a fé. A palavra de Deus não contém nada confuso, nada diluído, nada turvo. Ela é nutritiva e útil para o crescimento espiritual. O desejo da palavra de Deus aumentará naquele que se empenhar em abandonar o mal. Então, irmãos, na conversão ou no novo nascimento, a pessoa experimenta a bondade e a benignidade do Senhor. Não havia nada nebuloso nem duvidoso
no momento do nascimento e no momento da conversão. Tudo era muito claro. Essa condição pode, agora, prosseguir no crescimento, uma vez que a mensagem que nos fez renascer também serve de alimento para o crescimento na nova vida. O versículo 3 se refere ao Salmo 34, versículo 8, que diz assim: Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Às vezes, irmãos, é possível observar, às vezes, filhos de Deus que confiaram com dedicação na palavra de Deus no início da sua vida de fé. Mas essa confiança foi diminuindo com o decorrer, com o passar do tempo. E isso é justamente o que não deveria acontecer. Deveria acontecer, sim, que a confiança na palavra de Deus fosse aumentando na mesma medida que o tempo passasse. Mas não, acontece justamente o contrário. Às vezes. Deveríamos nos manter firmes na palavra, sem duvidar, para crescer cada vez mais espiritualmente. E lá, dos versículos 4 ao versículo 8, o apóstolo Pedro, novamente se refere às declarações do Antigo Testamento. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que ponho em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Isaías, capítulo 28, versículo 16. E no Salmo 118, versículo 22, diz assim: A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Os judeus a quem Pedro se dirige chegaram-se a Jesus, a pedra messiânica, tendo se tornado assim uma prova do cumprimento das previsões do Antigo Testamento, que a gente acabou de ler, que apontam para Jesus. Os sacerdotes de Israel foram os principais que rejeitaram o Senhor, julgando-o como pedra imprestável, tornando-se eles mesmos imprestáveis. Os judeus crentes, por outro lado, tornaram-se, em lugar deles, o verdadeiro sacerdócio. Rejeitado pelos sacerdotes da época, Jesus é a pedra viva confirmada por Deus, a pedra escolhida e preciosa que se tornou pedra angular, que sustenta e orienta todo o edifício. Jesus não é apenas um personagem ou uma personagem que, embora histórico, está morto. Não, ele é aquele que vive e que ainda edifica a sua igreja. Oh, glória!
E bendito é aquele que aceita ser encaixado no seu reino. Aleluia. Amém? É para isso que Pedro convoca os cristãos judeus. Por terem se chegado a ele, eles também já se tornaram pedras vivas, ou seja, participantes da sua vida. Ele é a pedra viva. E eles, agora, também se tornaram pedras vivas. Glória a Deus. Essa, meus irmãos, essa é a vida que Jesus concede. Quem entra em contato com Ele é vivificado. Simbolicamente, isso é representado pelos milagres de Jesus. Vejam isso. E pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Mateus capítulo 14, versículo 36. Porém agora, eles devem deixar-se edificar para além disso. Eles devem tornar-se colaboradores na casa espiritual da igreja, deixando-se encaixar na construção. E não ficar por aí isolados, né, irmãos? Isolados, postos de lado, sem igreja. Então um tijolo isolado, posto de lado, não tem utilidade nenhuma para casa. Porém, assim que ele for incorporado à construção, ele fará parte da casa, de toda a casa, e ajudará a sustentar o edifício inteiro. Estão entendendo, irmãos? Uma pedra isolada, uma pedra avulsa, um tijolo sozinho, não tem utilidade nenhuma. Ele tem que se encaixar na construção. E assim ele vai ajudar a sustentar o edifício inteiro. Além disso, cada tijolo tem o seu lugar definido. Tem a sua função definida. Não é natural que os cristãos que tenham comunhão, não é natural que os cristãos não tenham comunhão com outros cristãos e não se enquadrem numa igreja. Não é natural. Cada cristão é chamado para ser um sacerdote santificado no templo espiritual, para colaborar e trazer ofertas espirituais. Estas são as boas obras, por exemplo, como a oração, o tempo disponível para o próximo, serviço em questões práticas da igreja, participação em encontros espirituais e, principalmente, na disseminação do Evangelho. Cristãos vivos precisam cultivar a comunhão com outros cristãos vivos e atuar juntos para o Senhor. Só as ofertas resultantes da união com Jesus é que agradam a Deus. Pedro explica isso porque Israel sem Jesus
trabalha inutilmente. Os judeus não crentes em Jesus, conforme o verso 8, fracassaram. Eles não são um sacerdócio agradável a Deus. Eles até perderam o templo como casa de Deus. A palavra de Moisés, segundo a qual vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, são estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Em Êxodo 19, 6. Refere-se agora, essas palavras, refere-se agora não mais a Israel em geral, mas apenas aos judeus crentes em Jesus, como remanescentes transitórios. Futuramente, também se referirá aos judeus que virão a crer durante a grande tribulação, após a era da igreja. Espero, irmãos, sinceramente, que Deus tenha falado ao seu coração através desta mensagem, edificando um pouco mais a sua vida espiritual. Se você gostou, compartilhe e recomende este vídeo para outras pessoas, ajudando assim na disseminação da palavra de Deus e estimulando mais almas a se achegarem até a presença do Senhor. Que o amor de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Um forte e caloroso abraço e até uma próxima oportunidade, se assim for a vontade de Deus. Amém.